Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. João 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E o 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu sei que para muitos, nós somos de uma igreja pentecostal, mas para muitos falar do Espírito Santo, ou da presença, da glória, da unção, do poder, da manifestação do Espírito é uma novidade. Muitas pessoas às vezes são novas na igreja e não têm o conhecimento, o entendimento, e não sabe muitas vezes nem do que a gente está falando. Como é que busca o Espírito Santo? Como é que eu tenho o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo habita em mim? Então, nós queríamos nos deter, nesse assunto por alguns dias. Louvado seja Deus. E a grande realidade, irmãos, é que a nossa repulsa às coisas santas e sagradas de Deus e a nossa indolência ou a nossa indiferença para com o Espírito Santo de Deus e para com as coisas santas, espirituais, as coisas sagradas, as coisas que devem ser buscadas, isso só mostra o nosso estado espiritual, nosso estado de mornidão, nosso estado de distanciamento daquilo que é aconselhado pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus, ela nos dá ênfase, se a palavra de Deus, ela nos orienta, se a palavra de Deus nos exorta, se ela reitera e fala de novo, para que a gente busque essa intimidade com Deus, e a gente faz pouco caso, isso só mostra, só revela, esse é o raio-x da nossa situação espiritual da atualidade. E é isso que muitos têm vivido nas igrejas hoje. Não tem buscado, entendido, se desesperado por essa falta. Não tem almejado, buscado, desejado, ansiado verdadeiramente por essa presença maravilhosa. Olha, Jesus, ele vai dizer, eu já falei sobre isso, então não vou repetir, mas quando ele estava para partir, ele prometeu enviar o Consolador. Foi o que nós lemos aqui no versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, a promessa diz a respeito de alguém, quando a palavra diz outro, ele está dizendo semelhante, Ele está dizendo, olha, eu estou com vocês, eu supro vocês, eu vim de Deus, eu sou o Messias, eu capacito vocês, eu autorizo vocês, eu revisto vocês de poder, eu alimento vocês, eu opero milagres no meio de vocês, mas quando eu for, vem outro igual a mim, amém? Que vai fazer as mesmas coisas. Não tenha dúvida. Então, qual que você preferia estar hoje, irmão? Com Jesus aqui entre nós ou com o Espírito Santo? Com Jesus, Não, mesma coisa. Diferença nenhuma. Não há diferença da gente, se eu pudesse ver Jesus, se eu pudesse abraçar Jesus, se eu pudesse ouvir Jesus. Nenhuma diferença, irmãos. Quando a gente pensa que existe essa diferença, a gente está menosprezando ou diminuindo o Consolador, que é da mesma estipe, que é da mesma essência, que tem o mesmo poder e a mesma capacidade. Quando a gente diz que o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não é para você pensar assim, Deus Pai lá em cima, Deus Filho no meio, e lá embaixo, menos importante, o Espírito Santo. Não, essa é uma mentalidade totalmente errada. Não podemos ter isso na nossa mente. Então nós temos que, primeiro, entender que ele, o Espírito, é essencial para a igreja.
Eu já falei e vou repetir. Não existe igreja sem Espírito de Deus. Existe ajuntamento de pessoas. Existe clube. Existe sociedades. Existe reuniões. Mas não existe igreja. Igreja é aquela que é revestida, enchida, repleta do Espírito Santo de Deus. Não existe igreja vazia do Espírito, né? Não. Ou você tem um Espírito, ou você não é de Deus. A gente vai caminhar até essa conclusão em nome de Jesus. Só eu falando não vai te convencer. Mas eu espero que a palavra convença. Diga graças a Deus. Irmãos, olha, quando o homem tem Deus, ele tem o quê? O doador da vida. Ele tem o poder, aquele que é poderoso, aquele que fez todas as coisas. Quando ele não tem Deus, ele está condenado à morte. E a Bíblia, ela fala de 2 tipos de morte. A morte, que todo mundo conhece, que você chora quando um parente morre. Essa é a morte física. E existe a pior das mortes, que é a verdadeira morte, que a Bíblia chama e apelida, né? Que a Bíblia define como a segunda morte. Porque a primeira morte é essa que a gente conhece tão bem. Mas a segunda morte que é a morte verdadeira. Então a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que quando ele fala da segunda morte, ele fala de algo terrível. Então a falta de Deus na vida do homem vai levar ele a quê? A segunda morte. Porque a primeira morte, independente de você ter Deus ou não ter Deus, você vai sofrê-la. Tanto faz a pessoa ter Deus como não ter Deus. A não ser no último dia, no arrebatamento, que os que estão vivos não provarão a morte, serão apenas transformados. Mas quem viveu desde Adão até o dia do arrebatamento, né, que morreu, passou pela primeira morte. Agora, a segunda morte, vamos ler lá, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, veja que vencedor aqui não é quem enricou, não é quem conseguiu o melhor emprego, não é quem venceu na vida, não é quem foi curado, não é quem foi ressuscitado, que era morto um dia e ressuscitou como Lázaro, não é. O vencedor aqui é aquele que a segunda morte não pode causar dano a ele, não pode causar nenhum mal a ele. Quem são essas pessoas? Os vencedores. Então você pode vencer tudo na vida, a primeira morte vai te pegar. E a segunda? Aí só os vencedores não conseguem sofrer o dano da segunda morte. E aí ele vai dizer aqui quem são esses que a segunda morte tem poder. Ele vai dizer lá em Apocalipse 21:8, que ele vai dizer quem é que na verdade a segunda morte vai ter poder. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha como é sério, irmãos. O que é a segunda morte? É o lago que arde com fogo e enxofre. É lá que a pessoa vai sofrer o dano. É lá que a pessoa chegou à conclusão de que ela não venceu, de que ela não foi um vencedor, então ela foi, na verdade, derrotada. A vida derrotou essa pessoa. Por quê? Porque ela não tem Deus. Ela não tem o Espírito de Deus. Ela não tem a presença de Deus. Porque jamais alguém que tem o Espírito de Deus poderá ir para o inferno. Amém? Jamais. Então, ou Deus habita no homem e livra ele da segunda morte, ou o homem fica vazio de Deus e vai enfrentar as chamas eternas da segunda morte, do lago de fogo. Viu como nós precisamos do Espírito Santo, de Deus na nossa vida? Viu como nós precisamos dele?
ele não é uma teoria, como, por exemplo, o Deus do Antigo Testamento pode ser uma teoria para você. O Jesus histórico pode ser uma teoria para você. Mas o Espírito Santo não pode ser uma teoria para você, porque se for, de nada vai valer. Você vai continuar sendo uma pessoa vazia, que a primeira morte vai ter o seu poder e a segunda também. Então, é essencial você ser habitado por Deus. É essencial que esse templo, esse tabernáculo que um dia vai se desfazer, como Paulo diz, se esse tabernáculo se desfizer, nós temos para com Deus uma morada. Amém, Jesus? Então, se ele se desfizer, o que vai permanecer? Aquilo que está dentro de você, que é o Espírito de Deus que não pode morrer e que a morte não pode vencer. Diga graças a Deus. Então, a solução para o homem foi Jesus vir. Só que Jesus veio e a obra dele era que ele tinha que morrer. E o fato dele morrer e ressuscitar, ele tinha que voltar para o Pai. Então a igreja ia ficar apenas com Deus na imaginação, como era no Antigo Testamento. As pessoas iam ficar com Jesus apenas na lembrança. Ah, Jesus, foi tão legal quando Jesus esteve aqui na terra. Eu vi ele fazendo grandes sinais, grandes maravilhas. Era para Deus ficar só na memória das pessoas, irmãos? Não, é para Deus continuar habitando e morando, vivendo, preenchendo, dando a orientação, dando vida, dando paz, dando a palavra, exortando, repreendendo, fazendo a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Só que agora de uma maneira interna. Diga graças a Deus. Essa é a missão do Espírito Santo na nossa vida. Jesus teve e tem o seu papel na nossa salvação. Mas a habitação do crente hoje é o Espírito Santo. Por isso que eu perguntei, qual é melhor, irmão, se a gente estivesse aqui com Jesus sentado, conversando com ele? Não, é para a gente ter a mesma sensação, a mesma ideia de que nós podemos estar com Jesus. Através do Espírito Santo. A Bíblia vai falar isso. Quando a gente continuar lendo aqui os versículos de João, você vai ver que isso é uma realidade. É uma realidade para a vida do crente. Diga graças a Deus. Então ele promete esse Consolador. E o que é o Consolador? O Consolador, né, lá no grego, ele pode significar o advogado. Ele pode significar aquele que intercede por você. Aquele que pleiteia a sua causa, aquele que está do teu lado para te ajudar no momento da dificuldade. O Consolador é aquele que te ajuda no momento de difícil. Ou seja, nós vivemos na vida, nós vivemos no mundo, nós vivemos, né, nesse mundo complicado. Como nós vamos vencer? Se o Espírito Santo, o Consolador, estiver com você. Se não tiver, você vai ser qualquer um. Você vai ser como qualquer um nesse mundo, como qualquer um nessa terra. Não vai ter diferença nenhuma. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que o Espírito Santo de Deus ele é essencial na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele nos ajuda, ele nos ensina, ele nos consola, ele está sempre presente conosco. Eu vou enviar o Consolador para vocês e ele estará com vocês até o fim. Diga graças a Deus. Então a palavra de Deus diz, olha, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26, diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Por que os crentes são fracos? Falta o quê, irmãos? O Espírito. Porque quem tem o Espírito tem o quê? Alguém que ajuda. Por que as pessoas se desesperam? Arranca os cabelos da cabeça. Por quê, irmãos? Falta o Espírito. É como eu falei na pregação passada. Ossos secos não podem ficar em pé. Não pode se tornar um exército forte, poderoso, vencedor. Ossos secos precisam de Espírito na vida. Então, veja o que a mensagem diz. 8:26. E da mesma maneira,
o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o teu intercessor. Se você não tem o Espírito Santo, ele vai interceder por alguém que nem o conhece. Se você não deseja o Espírito Santo na tua vida, ele vai interceder por você, pleitear as suas causas, ajudar você, se você nem sequer deseja estar com ele. Talvez até você fale muito de Jesus, de Deus, da palavra e tudo, mas o Espírito, muitas vezes, irmãos, ele é renegado, rejeitado, esquecido, deixado de lado, mal compreendido. E nós queremos, pela palavra, conhecer melhor a Deus. Conhecer melhor a Deus é conhecer Deus como um todo. Conhecer o Espírito como ele é e na missão que ele tem para com a igreja nos dias atuais. Nós estamos na dispensação da graça, na era da igreja. E quem está nesse momento é o Espírito Santo de Deus dentro da sua igreja. Amém? Diga graças a Deus. Então o Espírito é quem intercede, é o Espírito que ajuda. Louvado seja Deus. Diz também, lá em João, a gente vai depois ler esse versículo, mas vou ler aqui rapidamente. 14, né? A gente já estava no 14. No 14, 26, versículo 26, diz que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só. Jesus estava ensinando os discípulos. Agora ele está dizendo, eu vou mandar outro Consolador que vai ensinar vocês também. E ele vai fazer vocês lembrar daquilo que vocês aprenderam comigo. É estranho nós tentarmos fazer um diagnóstico do estado atual da igreja hoje. Porque ela não quer aprender de Deus. Ela não quer ser ensinada. Tu já notou isso, irmão? Ela não quer ser ensinada. A igreja arrogante, que sabe tudo, ela não quer ser ensinada. Ela não quer ser exortada. Se ela errar, ela não quer que ninguém chame a atenção dela. Quem faz isso é o Espírito, mas como ela não tem Espírito, ela vai na carne mesmo. É do meu jeito. Eu sou assim. Se pisar no meu pé, eu piso também. E é dessa forma que as pessoas estão vivendo. Desprezando, irmão, a essência da mensagem de Jesus. Eu vou para o Pai. Eu vim para dar vida por vocês. Eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador e Ele vai ensinar vocês o caminho. Ele vai ensinar vocês e Ele vai fazer vocês se lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Está escrito que Ele ensinou? Tá. Como é que você vai lembrar? Você não quer aprender. Você não quer entender. Você não quer saber o que Ele tem para te dizer. Que muitas vezes as pessoas tapam os ouvidos à palavra. Tapam os ouvidos à repreensão, à correção. As pessoas tapam os ouvidos, né? Rangem os dentes. Se pudesse, fulminava a palavra que vem contra ela, contra a consciência dela. Tenta interpretar a Bíblia de outra forma, de outro jeito. Para tentar amenizar os aguilhões da sua consciência, inflamada pelo pecado. E é o Espírito Santo lá. É o Espírito Santo que está tentando fazer uma obra na vida do pecador rebelde. Mas a pessoa não quer. A palavra, ela quer ensinar. Ela quer fazer você lembrar. Quando a pessoa vai pecar, o Espírito Santo faz ela lembrar. Olha, você já aprendeu isso aqui. Você não pode fazer isso. Você é crente. Você é servo de Deus. Você foi lavado pelo sangue de Jesus.
Você foi comprado por um preço muito alto. Você vai fazer mesmo isso? É o Espírito Santo lá, na pessoa. O propósito da igreja final, da igreja dos últimos dias, é apagar o Espírito Santo, para poder pecar em paz. O propósito da igreja antes da vinda de Jesus é fazer com que a igreja perca a fé na palavra. A palavra não vale mais nada para ela. O que é a fé? É acreditar que aquilo é verdade. A fé não é só dizer, mandar apagar a lâmpada e a lâmpada apagar pelo poder sobrenatural. Não, a fé é você crer que o que está aqui é verdade. Que o mentiroso vai para o lago de fogo. Assim como vai o adúltero, assim como vai o idólatra, assim como vai o rebelde. Está escrito, eu tenho fé que isso é verdade. Então você vive por essa verdade. Mas as pessoas tentam destruir essa palavra, desfazer essa palavra. Como faz isso? Se esvaziando do Espírito de Deus. Quando ele não escuta mais a palavra de Deus. A palavra não causa mais mudança na vida dele. Então, o Consolador, né, que vai vir no lugar de Jesus, ele vai ensinar e ele vai lembrar você. É duas coisas que ninguém quer. É aprender mais de Deus, aprender mais da sua palavra e deixar com que ele nos lembre de que onde é que nós estamos pisando errado, de onde é que nós estamos fazendo errado. A gente não quer isso. A gente quer viver a vida do jeito que bem entende. Liberdade total. Só que essa liberdade vai ter um fim trágico. O Espírito Santo também, irmão, ele guia, louvado seja Deus, ele é um guia. Ele é aquele, irmãos, que vai conduzindo a pessoa. Se você der lugar, irmãos, o Espírito Santo te conduz a coisas maravilhosas. Há decisões na sua vida que você está assim, ó, no escuro, sem saber o que fazer. Você que tem o Espírito de Deus, ele é Deus, ele conhece o futuro, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe a decisão que você vai tomar, que vai dar tudo errado, ele sabe. Então abra seu coração, deixa ele te guiar. Diz a palavra de Deus lá em João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, amém? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito, ele sabe o teu futuro, ele sabe o que há de vir, ele sabe tudo ao teu respeito e a respeito do mundo e a respeito de todas as coisas, porque é Deus, irmãos. Diga graças a Deus. Então o Espírito, ele guia a pessoa. Ele guia o crente. Você já parou para imaginar a quantidade de pessoas que vivem hoje nas igrejas, que faz tudo errado na vida, meu irmão? Tudo. Casa não dá certo, arruma um emprego, de repente é demitido. Tudo que a pessoa faz, dá errado. O que será que houve, hein, irmãos? Que pessoa azarada da vida. Será que essa pessoa nasceu para ser um bode expiatório das desilusões da vida? Não, irmãos. É caminhos errados, mal guiados, direções erradas. Veio para a igreja, ouviu a mensagem, mas praticou tudo o contrário. O Espírito deu a dica, mostrou o caminho e ela fez diferente. Fez diferente, não deixou ser guiado por Deus. Não deixou ser guiado pelo Espírito, não se dobrou, não se quebrou, não se humilhou e disse, Senhor, eu quero ir por aqui, mas o Senhor está dizendo para mim ir por ali, então eu vou por ali. Por mais difícil que seja, irmão. Quem é que quer ver assim? Quem é? Quem é que quer
engolir as suas vontades para fazer a vontade de Deus prevalecer na sua vida? Quem? O que tem o Espírito Santo de Deus, a natureza dele, todo dia é enfrentada, é quebrada. Todo dia Deus está lá fazendo. Todo dia Deus está mostrando. Todo dia Deus está dizendo para ele, não é por aí, não faça isso, você... Aí a pessoa vai se moldando à vontade de Deus. Diga graças a Deus. Então o Espírito Santo, irmão, ele está do nosso lado para tudo isso que a gente falou aqui. Para nos confortar, para nos consolar, para interceder por nós, para nos revelar, para mostrar o nosso futuro, para nos ensinar. Amém? Para tudo isso. Mas a gente quer viver sem Deus, sem o Espírito de Deus na nossa vida. A gente quer viver de acordo com as nossas próprias vontades. Jesus também disse que o Espírito, ele é o nosso advogado. Foi isso que a gente leu, né? Quando ele vos dará o outro consolador. Consolador é uma palavra que pode ser traduzida por advogado. Veja que Jesus também é advogado. Por isso que a gente não pode ter essa pretensão, né? Aliás, não é pretensão, a gente não pode ter essa preferência. Prefiro Jesus ao Espírito. Prefiro o Pai a Jesus. Prefiro A a B. Não pode ter isso na Trindade, irmãos. Não pode ter isso diante de Deus. O Deus é único, é uno, amém? Em 3 pessoas, mas os 3 são um, louvado seja Deus. Jesus também é advogado? É. O Espírito também é advogado? É. Está escrito na palavra, lá em Romanos 8, 34. Quem é que condena? Pois Cristo é que morreu. Ou, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o qual também intercede por nós, ou seja, advoga por nós. Jesus também é advogado. 1 João 2,1, mesma coisa. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando alguém peca, quem é o nosso advogado? Jesus. Mas aqui na terra, diante de Deus, nas nossas orações, nas nossas intercessões, quando a gente vai diante de Deus, quem é o nosso advogado? É o Espírito Santo que intercede por nós, porque nem orar a gente sabe como é que deve orar. Então é o Espírito que intercede, que nos ensina até mesmo a orar da maneira certa. Diga graças a Deus. O crente verdadeiro não tem como viver sem o Espírito de Deus. Ele se engana achando que está bem diante de Deus sem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é essencial. A própria palavra em si, né, de advogado, de intercessor, ajudador, traz essa conotação. Mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa incapacidade, mostra a nossa rebeldia, mostra a nossa total frieza para com as coisas de Deus, e somente Ele é capaz de reverter essa nossa situação espiritual. Sem o Espírito de Deus, a nossa vida espiritual está fadada ao fracasso completo. É uma deficiência da igreja atual. A falta do desejo pelo Espírito de Deus, pelas coisas espirituais, pela presença dEle, pela unção dEle, pela orientação dEle, pelo consolo dEle. Quando você ora egoisticamente. Ora de acordo com a sua necessidade, mas você muitas vezes não ora de acordo com a vontade de Deus. Isso é só o Espírito de Deus que faz. Quando você tem coragem de dizer, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a sua. É só o Espírito que faz, irmão. Porque, na verdade, o meu eu é que a minha vontade seja feita. O meu homem natural, a minha carne, quer que a minha vontade seja feita e prevaleça. Mas o Espírito Santo, ele é capaz de controlar esses nossos impulsos. E dizer, e fazer você orar, e no final,
ter coragem de dizer: Senhor, se o Senhor quiser fazer tudo o contrário do que eu orei, pode fazer. É difícil, né, irmãos? Como é difícil. Porque a nossa natureza é oposta, muitas vezes, à vontade de Deus. A nossa natureza só não é oposta à vontade de Deus quando ela está alinhada ao Espírito de Deus e à sua palavra. Será que o Espírito Santo ele pode ser descartado? Esquecido? Quando falta esse fervor, esse fogo do Espírito na igreja, a igreja morre. Irmãos, quando a gente olha para os países que já viveram o fogo do Espírito, a presença do Espírito de Deus, o mover de Deus, e quando eles começaram a achar que isso não era mais necessário, porque isso era cafona, porque isso era ultrapassado, porque isso não era necessário, a igreja morreu, ela murchou como uma árvore que fica sem água. Ela murcha e vira graveto. Fica bom para o fogo. É a igreja que não tem o Espírito de Deus, ela vai ser juntada em feixes e vai ser jogada no fogo. É mais um lugar, mais um juntamento de pessoas totalmente sem significação para Deus. A igreja morreu em vários lugares do mundo porque deixou o Espírito Santo morrer dentro de si, apagar dentro de si. Não havia mais desejo, anseio, vontade de sentir a glória, o poder, a presença. Não tinha mais isso, não tem mais isso lá. Até tem o conhecimento, sabe talvez muito mais coisa da Bíblia do que eu e do que você, mas falta a essência. Olha, a energia, a força que faz a vida humana se movimentar diante de Deus. É um corpo que é como um carro sem combustível, ele vai enferrujar e vai se acabar ali. Então, o Espírito Santo não é à toa que quando lá em Atos dos Apóstolos, se a gente chegar lá, Deus é que sabe, ele diz: eu vos darei poder. Sabe o que é isso? Dínamos, dinamite, poder, explosão, fogo. É isso que faz a coisa movimentar. A igreja está morta. Por quê? Falta esse poder, esse fogo, essa unção. Isso que faz a igreja se movimentar. Então a igreja não tem coragem, a igreja não tem condição de lutar contra o pecado. Ela não tem coragem de dar um glória. Ela não tem coragem de louvar a Deus. Ela não tem força de orar. Não tem, irmãos. Pode gritar, pode berrar, pode pular o pé. Tem gente que acha que a fórmula é, vamos apagar a luz que dá certo. Irmão, o crente de Jesus, amém? Para orar a Deus, ele não precisa ele só precisa do Espírito. Se o Espírito baixar, irmãos, se o Espírito vier sobre a tua vida, se o fogo acender sobre as suas cabeças, você vai louvar a Deus e vai glorificar Ele. Vai. Agora, para fazer outras coisas que não é a presença de Deus, aí precisa de outros subterfúgios. Mas não muda a vida, continua vazio, continua fraco, continua sem vida, continua sem vencer o pecado, continua condenado. O que a gente precisa é da essência de Deus, da presença dEle, da glória dEle, do poder dEle. É a presença de Deus que vai dizer, que vai mostrar para a gente: nós não estamos no caminho certo. É a presença de Deus que corrige a nossa rota. É a presença do Espírito Santo de Deus, ensinando, levando, conduzindo, mostrando, convencendo, por A, por B e por C, que nós estamos no caminho errado. Igreja do Senhor. Você não é obrigado a buscar. Não é obrigado. Você não é obrigado a desejar. Mas saiba que essa é a verdade de Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Ninguém pode escapar dela. Jesus falou isso porque ele não tinha o que falar? Não, é porque era essencial para a igreja. Amém? Vamos parar por hoje. Quarto, a gente continua sobre a essencialidade do Espírito de Deus na vida da igreja, em nome de Jesus. É essencial, irmãos.
Ou há espírito ou não há igreja. Há igrejas, mas do jeito que estão aí no mundo. Igreja de Deus, igreja que vai ser arrebatada, levada ao céu, é a igreja que é cheia do Espírito de Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus.